dia, gente. Você que está me assistindo de casa, você que está se colocando como intercessor agora, pedindo que a glória de Deus desça nas casas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de estratégias que nós, como igreja, devemos ter. Que Deus nos dê sabedoria. Senhor Deus, que o Senhor possa usar esse instrumento para passar a Tua palavra, que o Senhor tem para cada um de nós. Usa-me, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, que a terra, meu Deus, seja fértil, para que essa semente cresça e produza frutos, muitos frutos, para que a terra veja, meu Deus, mais uma vez quem é o Senhor. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente vai ler Levítico 18. Então, se você estiver em casa aí, abra sua Bíblia em Levítico 18, seu iPad, seu tablet. Levítico 18. A palavra diz assim: Disse o Senhor a Moisés, disse Deus a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo sexualmente com sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela aparenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela aparenta próxima de sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da mulher dele, para que com ela se envolver sexualmente, ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher e sua filha, e uma filha, com a mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, são parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela, quando ela estiver na impureza da menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com o homem, como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas
pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Amém. Antes da gente entrar na palavra, eu quero fazer uma breve reflexão. O que Paulo, o que Tiago, Pedro, Mateus, eles têm em comum, Judas, eles têm em comum. Todos são escritores, que a gente chama de Novo Testamento, da Nova Aliança. Só que eles eram descendentes de hebreus. Eles foram criados, ensinados nessas escrituras. E a partir do Espírito Santo, eles reinterpretavam essas escrituras para escrever o Novo Testamento. O Novo Testamento não saiu da cabeça deles. Ela foi baseada no que estava escrito. E a gente, muitas vezes, rejeita os escritos por falta de entendimento. E aqui a gente vê claramente que Deus está colocando algo para seu povo. Povo que hoje eu e você, povo que nós fazemos parte. Então Deus está claramente instruindo o seu povo. E a gente, como ser humano, a gente pega as instruções de Deus e coloca ela numa caixa religiosa. Só que Deus não está colocando nada numa caixa religiosa. Deus está tratando cada um de nós. Deus está tratando uma nação. Deus está formando um povo, formando uma nação. Deus continua tratando um povo, continua tratando uma nação, formando uma nação. Nesse capítulo a gente vê que Deus está disciplinando, ensinando o seu povo. Estamos inclusos. À primeira vista, a primeira leitura, uma leitura rasa do capítulo, a gente pode entender que esse capítulo está se tratando de problemas sexuais. A maior parte do capítulo está se tratando de problemas sexuais. Problema de prostituição, de idolatria, profanação. Mas a gente quer um entendimento mais profundo do que está aqui. Entendimento mais profundo do que está em Levítico 18. Deus, na verdade, está tratando de abominações. Abominações, coisas que não estão no reino de Deus e coisas que não farão parte do reino de Deus. Ele está tratando o povo dele. E está dizendo que o povo dele faz influencia diretamente na terra. Mas o que ele está tratando não é a prática, é o que motiva a gente a fazer essas práticas. Ele está tratando o interior de cada um de nós. Deus pretende nos levar a um entendimento mais profundo, porque na realidade Deus está tratando das abominações, repito, coisas que não estão presentes e não fazem parte do reino de Deus. E está dizendo que não existe como o povo dele praticar tais abominações, porque isso influencia diretamente na terra. E mais, não é o que a gente faz simplesmente, mas principalmente o que motiva e o que nos leva a fazer alguma coisa. O que Deus está ensinando aos filhos de Israel, que nós fazemos parte do novo Israel, que inclui eu e você, é que nós só vamos ter uma terra melhor se nós nos tornarmos melhores. Ao ser humano foi entregue o domínio da terra. O ser humano é pó dessa terra, é pó desse chão.
E toda ação que é feita pela criação, por nós, faz com que exista uma reação nessa terra. Existe uma relação única entre o ser humano e a terra. Uma relação única entre o ser humano e a terra. A terra foi criada, ela foi regada por orvalho, ela era cheia de árvores frutíferas, mas após Adão errar o caminho, Deus disse assim a ele: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó se tornarás. Há uma relação única, ser humano, terra. O ser humano depende da terra, e a terra depende do ser humano. Isso é uma relação espiritual também. Paulo também fala dessa reação da natureza como criação, aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. A gente pode ler isso em Romanos 8, 19 e 22. A natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados, pois a natureza foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha. Ela não escolheu isso. Quem submeteu a natureza à futilidade foi Adão, ser humano. A nossa escolha por errar o caminho. Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. A terra foi sujeita ao erro do ser humano. Aí muitos nesse tempo têm se perguntado, estamos passando por momentos difíceis, tempos difíceis. Mas se Deus é bom, por que Deus castiga a terra? Eu creio que muita gente tem feito essa pergunta. Mas vamos entender aqui mais uma vez. Vamos continuar lendo aquele texto de Gênesis 3, 17. Vamos ler até o 19 agora. Nós já lemos que ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Como o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó retornará. Então nós lemos aqui no verso 25, diz que Deus castiga a iniquidade da terra. Deus não castiga a terra, Deus castiga a iniquidade da terra. E a iniquidade da terra é gerada por causa da contaminação do homem. E por causa dessa contaminação, a terra também ficou contaminada. Então a responsabilidade de uma terra melhor não é de Deus, é nossa. Eu vou repetir. A responsabilidade de uma terra melhor não é de Deus, é nossa. Não responsabilize Deus quando a sua terra não frutifica, quando a sua terra está seca, pois a responsabilidade sobre a terra que Deus nos estabeleceu e nos estabelecerá é minha e sua. Seja lá onde for essa terra, seja essa terra a sua casa, seja essa terra esse templo, a verdade e vida, seja essa terra o seu trabalho, seja essa terra o shopping, a rua, onde você estiver, a responsabilidade é minha e sua. Toda ação, toda prática vai gerar uma resposta da terra. Ou seja, a sua vida, a minha vida, é fruto do que nós praticamos. E a terra vai reagir ao que nós praticamos. É isso que a palavra está falando. Deus
Deus é quem gera vida. Foi assim no sopro de vida, na criação. Fez o homem o barro e soprou o espírito de vida. Foi assim em Jesus. Jesus nos deu o sopro da vida eterna. Nós que estávamos mortos, ganhamos vida novamente através do Espírito Santo. A vida agora espiritual, uma vida eterna. Jesus nos deu o sopro da vida eterna, porém nós precisamos responder a essa graça que nos foi concedida. E a forma como nós respondemos vai definir se nós agarramos, se nós firmamos nessa vida gerada ou não. Então, o que hoje eu quero falar com vocês são estratégias. 3 estratégias, 3 formas de como nos firmar na vida de Deus estabelecida na terra. Primeira forma, para fixar, para nos firmar, para fixar a vida de Deus na terra. Ajuste o seu proceder conforme o proceder de Deus. Vou repetir. Ajuste o seu proceder conforme o proceder de Deus. Vamos voltar ao texto. Levítico 3:5 fala as seguintes palavras. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nós só conseguiremos mudar a terra que pisamos, quando o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, o que fazemos, como nos relacionamos, for menos religiosa e mais prática. Quando nós deixarmos a aparência de santo e nos tornarmos santos. É uma mudança interior, não uma mudança exterior, não uma mudança de aparência. Não adianta falar que amamos a Deus se estamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. E não sou eu que estou falando, que está falando é Jesus. Jesus falou assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Para a glória de Deus ser revelada, nós precisamos obedecer a esses mandamentos. Porque ele vai se revelar àquele que obedece. A gente vai trair a glória de Deus na terra quando a gente começar a nos tornar santos, mais santos. O povo de Israel saiu do Egito, e Deus está falando que agora o Egito precisa sair de dentro do povo de Israel. Ele está levando esse povo a um novo lugar, e está ensinando como é que esse povo deve se tornar. Deixando os costumes velhos para trás. E não é só isso, Deus também está falando: eu estou levando vocês para uma nova terra. É um novo lugar que nós estamos indo. Você vai entrar em um novo lugar. E cuidado para que você também não se molde a esse novo lugar, a esses costumes da nova terra. Você não pode pegar as práticas, você não pode nem continuar com as práticas antigas e nem pegar as práticas daquele lugar. Tire o Egito de você e também não coloque Canaã dentro de você. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que a terra que você pisa não pode te mudar. É você que precisa mudar a terra que você pisa. Nós precisamos mudar a terra que nós estamos pisando, atraindo a glória de Deus para onde nós estamos. Canaã, a terra que Deus estava levando eles,
Canaã foi gerado de Noé. Canaã é filho de Cã. Canaã era neto de Noé. Neto de Noé. E Noé, se a gente se lembrar, foi o único justo encontrado na terra. A única pessoa justa encontrada na terra. Mas Cã, seu filho, pai de Canaã, resolveu praticar o que não era justo. Resolveu praticar a injustiça. E foi amaldiçoado pelo próprio pai. E a terra de Canaã, essa terra agora, que está pagando a sua iniquidade e sendo castigada ao ponto de ser vomitada. Porque eles praticaram as mesmas coisas que Cã praticou. Eles estão praticando as mesmas coisas que Cã praticou. Vamos ler. Gênesis 9, de 20 a 27. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai. E foi contar aos 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, levaram-na sobre os ombros, andando de costas, para não verem a nudez do pai. Cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, ele descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, semitas, e seja Canaã seu escravo. Nós temos aqui no texto que Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai. Porém aqui, o termo nudez é o mesmo termo que é usado em Levítico 18 por inúmeras vezes. É o mesmo termo. Então a gente tem hoje 3 grandes interpretações para essa passagem de Noé com seu filho e seu neto. A primeira interpretação dessa passagem é que Cã teve relação sexual com seu pai. A segunda interpretação é que Cã desejou o seu pai sexualmente. E a terceira interpretação é que Cã viu seu pai apenas nu, viu seu pai como ele veio ao mundo. Seu pai, a nudez do pai. Mas não importando aqui qual é a minha interpretação, ou qual seja a sua interpretação que você queira dar, o fato é que aquele ato de Cã gerou uma reação em Noé. Aquele ato foi uma abominação para Noé tão grande que ele teve a coragem de amaldiçoar seu próprio neto. Aquele ato gerou uma maldição no seu próprio neto. O que importa para nós é que Cã resolveu seguir a sua própria motivação, seus desejos mais profundos, seja qual tenha sido ele, qual dos 3, não sei. Ele só tomou ação porque deixou esse desejo florescer. A nossa personalidade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é formada por pensamento, sentimento e agir. Pensamento, sentimento e agir. Então, pensamento, sentimento e uma ação. Então, ele deixou aquilo florescer. E ela se externou em uma ação na terra. Então, o interior se externou uma ação na terra. Se Noé, que era uma pessoa justa, mas era um homem, sabia o que era injustiça, imagine a Deus, que é o justo do justo, o santo dos santos. Imagine Jesus, que é o justo juiz. O ato de Cã gerou uma maldição sobre a sua descendência. E anos mais tarde, essa geração dos netos de Noé estão cometendo as mesmas iniquidades que seu progenitor, Cã. E por isso está sendo vomitado da terra.
A igreja, que sou eu e você, também foi gerada por um justo. Nós somos geração de um justo, Jesus. Porém, da mesma forma que Cã, existem filhos que estão seguindo o exemplo de Cã e não de Jesus. Preferem o caminho e a prática das coisas injustas e têm traído maldição sobre si. Pessoas que estão perdendo o direito à terra, porque a sua iniquidade está se tornando tão grande que estão a ponto de ser vomitadas. Meu amigo, você que está me ouvindo em casa, nesse momento, a sua casa, ela pode se tornar um pedacinho, um pouco da glória de Deus aqui nessa terra, ou ela pode se tornar um pouco da glória do inferno dessa terra. Depende de quem você está obedecendo. Depende de quem você está obedecendo. Você precisa tirar o que não presta dentro de você. O Espírito que deve reger a sua vida é o Espírito Santo de Deus e não o Espírito desse mundo. O que eu estou dizendo é que o diabo trabalha 24 horas por dia para que você sujeite a terra aos desejos dele. Porque ele sabe, se você sujeitar a terra aos desejos dele, a glória de Deus se afasta e você está perdido. Você está livre, leve e solto para ele atuar. Então, nosso trabalho, a nossa obrigação, o nosso entendimento é que essa terra seja sujeita a Deus. Por quê? Porque nós sujeitando a terra a Deus, a glória de Deus desce, e da mesma forma que havia em Gênesis, frutos de orvalho, a terra voltará a frutificar. Deus está dizendo neste momento, faça com que a terra seja sujeita a mim. Com isso ela será cheia de justiça, cheia da minha glória e dará frutos e bênçãos. É difícil, mas não é impossível. A gente precisa seguir os exemplos certos. Olha o que Davi está dizendo. Sou amigo de todos os que temem e obedecem aos teus preceitos. É o Salmo 119, verso 63. Se junte a pessoas que te aproximam de Deus. Seja amigo de pessoas que querem trazer a glória de Deus para essa terra. Se afaste dos amigos do Egito. Deixe o Egito lá, no passado. Não atraia Canaã para você, pessoas que estão cometendo coisa errada, novos amigos. Faça a terra frutificar. Só que tem um ponto. Aqui eu quero bater nesse ponto. Existe uma grande diferença entre o tenho que fazer e eu gostaria de fazer, eu quero fazer. Então eu preciso fazer, mas eu tenho ou eu quero? São coisas diferentes. Certo? Quando você faz alguma coisa com a motivação, quando eu quero fazer, é uma coisa. Quando você faz por obrigação do eu tenho que fazer, é outra coisa. A sua motivação em querer fazer o que é correto tem que ser por gratidão e não por obrigação. Porque enquanto for obrigação, puramente obrigação, é sinal de que não estamos maduros o suficiente. É sinal que a gente está querendo fazer parte meramente de uma religião. Eu tenho que fazer porque está todo mundo fazendo ali da minha igreja. Eu tenho que fazer porque o outro faz. Mas o que Deus está propondo aqui não é eu tenho que fazer. Ele está propondo que uma mudança interior
está propondo aqui para você falar, eu quero fazer. Por que eu quero fazer? Porque eu tenho uma gratidão imensa pela salvação que eu tenho gratidão imensa pelo que Jesus fez, tenho uma gratidão imensa pelo que Deus me fez, tenho uma gratidão imensa pela graça que Deus me deu, tenho uma gratidão imensa pela misericórdia dele todos os dias na minha vida, tenho uma gratidão imensa pela terra. Eu quero fazer por ele. A sua resposta à graça de Deus passa a ser atingida um nível de santidade, um nível de amadurecimento, um nível de estatura de varão perfeito. Os seus atos são intencionados e motivados para imitar a única pessoa que importa, Jesus, Messias, Senhor e Salvador. Nós precisamos imitar Jesus, porque nós o amamos. Não porque eu tenho que fazer alguma coisa. Nós precisamos imitar Jesus porque Ele nos salvou. Nós precisamos imitar Jesus porque Ele nos tirou da morte eterna. Nós precisamos imitar Jesus porque Ele é o varão perfeito. Nós precisamos imitar Jesus porque Ele é o novo Adão. Nós precisamos imitar Jesus porque só dessa forma, a gente vai atingir o que Deus quer para nós. Nós precisamos imitar Jesus, porque só dessa forma a gente vai submeter a terra ao que Deus pretende, e a glória de Deus vai descer. Reflita na sua vida. Como está a terra que você tem pisado? A terra que você tem frequentado? Se a primeira forma de fixar a vida de Deus é ajustar o nosso proceder ao proceder de Deus, a segunda forma, a segunda estratégia que eu quero falar de fixar a vida de Deus na terra é aprenda a ouvir e a dizer não. Vou repetir. A segunda forma é aprenda a ouvir e a dizer não. Não vou ler novamente, mas nesse capítulo de Levítico 18, a palavra não, nessa versão da NVI que eu li aqui, no hebraico é por aí também, ela aparece 25 vezes. Nesse capítulo, a palavra não. E todas elas estão vinculadas a um ensinamento. Todo não está vinculado a um ensinamento. Vou exemplificar. Eu tenho uma teoria. É uma teoria, tá, gente? É da minha cabeça aqui. Eu sempre digo que a primeira palavra que o ser humano aprende a dizer é não. Eu, por exemplo, gosto muito de dizer não. Tudo eu falo não. É por brincadeira. Mas a primeira palavra, quando a gente está lá, crescia, que a gente vai aprender a falar, a primeira palavra que a criança aprende é não. Essa é a minha teoria. Por quê? Porque é a palavra que ela mais ouve. Ela, não faz isso, não faz aquilo, não pode, não precisa, não. Aí a criança fala, dá uma babuceada, a mãe fala assim, ih, falou mãe. Para mim está falando não. É a primeira palavra que a criança ouve. Por quê? Nós falamos não para a criança, porque nós queremos colocar valores de vida dentro daquela criança. Nós queremos colocar valores para que quando ela cresça, aquilo esteja implantado dentro dela. Conforme vamos crescer. E assim, quando a gente é criança, o não incomoda. Quando a gente está na fase de criança, juventude, adolescência, aquilo não incomoda. Quando você fala, seu pai fala não, aquilo te incomoda e você quer confrontar aquele não. Mas conforme você vai crescendo, você vai amadurecendo, não é necessário mais que seu pai fique falando não, porque aquele valor está dentro de você. E aquele não que te incomodava na fase de criança, não te incomoda mais na fase adulta. Não incomoda mais quando você está amadurecido. Porque aquilo já faz parte de Deus, faz parte de você. A palavra não que incomodava tanto no passado já passa a fazer total sentido. O que na fase de criança queríamos contestar e ir contra, testando todos os limites, na fase madura já não tem mais espaço. Os hebreus estavam indo para uma nova terra, a terra que Deus tinha prometido. Assim como nós estamos indo para uma nova terra. Deus prometeu para a gente uma nova terra. A Nova Jerusalém, uma cidade santa, uma terra prometida. Porém, no caminho para o nosso amadurecimento e ensino, ouviremos não.
Deus quer formar uma nova personalidade dentro de nós. Não mais uma personalidade humana, não mais uma personalidade natural, mas uma personalidade espiritual. E para isso a gente vai ouvir não. Vai ouvir não dele. Podemos verificar que nos versículos 6 a 23, praticamente estão relacionados ao prazer sexual. Né? Não vai ter relação sexual, não vai ter relação sexual, não vai ter relação com teu tio, teu pai, tua avó, tua tia, tua mãe, tua mãe, periquito, papagaio. É isso que está lá. O sexo já é um ato de prazer nele mesmo. É um ato prazeroso. Só que Deus está dizendo o seguinte: não podemos ter prazer a qualquer custo. Não podemos ter prazer a qualquer custo, de qualquer maneira. Não podemos ter prazer da mesma forma que Canaã tem o prazer. Não vai praticar, não vai proceder como Canaã pratica. Se lembre que eles têm esses problemas sexuais. E eles estavam indo para essa terra. Vocês não vão proceder como está nessa terra. Vocês não vão ter o prazer que eles têm, da mesma forma que eles têm. Deus gerou vida através de Jesus, porém só será possível fixar essa vida na terra quando aprendermos que nossos prazeres não podem ser maiores que a vontade de Deus. Nossos prazeres não podem ser maiores que a vontade de Deus. Quando o seu prazer é maior que a vontade de Deus, você vai criar uma iniquidade. Você está indo contra Deus. E quando você gera uma iniquidade, você vai passar essa iniquidade para a terra e a terra vai te responder isso. Você está contaminando a terra. Ainda mais o brasileiro. O brasileiro gosta muito do tal do jeitinho brasileiro, né? Nós temos o jeitinho brasileiro. E se esse jeitinho brasileiro for contra os ensinamentos de Deus, eu vou dizer para você, dê um jeito no jeitinho. É melhor você obedecer do que pagar. Mas entenda o que eu estou falando. Mas porque você quer obedecer por amor e gratidão. Entenda uma coisa, gente. Eu não estou pregando que a gente deve ser miserável. A gente deve ter uma vida sofrida. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que ter prazer. Eu creio que prazer foi uma criação de Deus. Mas existe um nível de prazer que não está dentro do reino de Deus. Existe um nível de prazer que não está dentro do reino de Deus. E o que não está dentro do reino, o que está fora do reino, é contaminação. O que está fora do reino é simplesmente iniquidade. Ou você acha, ou alguém acha, que dentro do reino de Deus tem iniquidade. Na maturidade, além de ouvir não, nós também precisamos aprender a dizer não. Dizer não é tão difícil quanto ouvir não. Ainda mais no entendimento de hoje. Hoje existe um grande lema, um grande tema, não sei como é que é a melhor palavra a se colocar. O importante é, tenho certeza que o senhor completou, o importante é ser feliz. Esse é a grande frase que rege o mundo de hoje. O importante é ser feliz. E isso te leva a uma ação, a uma atitude. Esse pensamento te leva a um sentimento que vai te levar a agir. E tudo você pode fazer. Porque o importante é ser feliz. O importante é me agradar. O importante é agradar a carne. O importante hoje é submeter a terra aos prazeres da carne. É isso que você está querendo dizer. Mas, olha o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Eu quero fazer um parênteses aqui, só para vocês entenderem. Por que Paulo está dizendo isso em Corinto? Corinto era uma cidade muito próspera, ela tinha dois portos. Então, tudo passava por ali, existia muita mercadoria, muito comércio. Além disso, era uma cidade que recebia vários povos, várias pessoas eram recebidas em Corinto.
E também tinha uma grande parte religiosa em Corinto. E ali em Corinto existiam alguns templos de deuses. E um desses templos de deuses era da deusa Afrodite. Como é que funcionava esse templo? Ficavam mulheres naqueles templos, mulheres nuas, peladas, e você tinha a sua adoração a Deus quando você fazia relações sexuais com aquelas mulheres. Quando aquelas mulheres tinham relações sexuais. Esse era um dos problemas de Corinto, que a igreja de Corinto enfrentava. Mas fora esse, existiam inúmeros outros. Mas Paulo está, para essa igreja, que Paulo está ensinando a Escritura, para essa igreja mergulhada naquele mundo, que não é diferente do mundo de hoje, não é diferente. Corinto, então, para mim, Corinto era uma mistura de São Paulo, que é a parte comercial, com Aparecida, que é a parte religiosa, com uma cidade altamente sexualizada. Sei lá qual é. Onde a prostituição é liberada. Lá, Holanda, talvez, lá, que tudo é liberado lá. Era mais ou menos isso, era que era Corinto. Aí Paulo está dizendo assim, ó, assim foram alguns de vocês. Foram, porque não deve ser mais. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. A carne, a matéria vai acabar. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, fujam das abominações. Essa frase é minha, versão André. Fujam das abominações. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo, nós vamos submeter a terra a essa glória. E a glória de Deus vai descer. Assim como no texto de Levítico 18, Paulo está falando de uma moralidade sexual, prazer a qualquer custo, o prazer que não glorifica a Deus, abominações aos olhos de Deus. Muitas situações aparecerão diante de nós, ainda mais no Brasil, como eu falei, o pai é do jeitinho, mas jeitinho contra Deus é iniquidade. Jeitinho contra Deus vai gerar contaminação. Jeitinho contra Deus vai fazer com que você seja vomitado da terra. A terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade e a terra vomitou os seus habitantes. Jeitinho contra Deus. Muitos têm sido vomitados da terra porque não sabem dizer não e contaminam o próprio ambiente que estão. Porém, Deus hoje está falando que você deve entregar o seu corpo, não à iniquidade, mas a Jesus, a imitação de Jesus. Hoje a gente está nesse mundo, estamos aqui, a maior parte do mundo, grande parte está tendo esse isolamento social, pode ser vertical, horizontal, enfim, isso não importa. Importa que as pessoas estão em casa. As pessoas estão de casa. Sua principal terra é a sua casa.
E muitos homens hoje estão trazendo para dentro da sua terra, dentro da sua casa, a pornografia. Muitas mulheres, em vez de não olhar para Canaã, não olhar para o que aquela terra lá está falando, em vez de você mudar a terra está mudando você, as mulheres estão sendo cheias na sua mente dos textos feministas, contrários à palavra de Deus. Muitos filhos e filhas têm dado mais importância à voz de youtubers, à voz de pensamentos que saem no Facebook, TikTok, Instagram, do que a voz de Deus. Muitas pessoas hoje não têm conseguido dizer não. Não conseguem dizer não e isso tudo está entrando, está passando. Nós precisamos aprender a dizer: isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Nós temos que aprender a dizer não. Precisamos aprender a fixar a vida de Deus nessa terra. Isso só será possível se aprendermos a dizer e a ouvir não. É impossível nós tornarmos a nação santa que Deus quer, a igreja santa que Deus criou para que ela seja, sem aprender a dizer e a ouvir não. Deus está levando o seu povo para um novo lugar. A gente cantou aqui. A um novo nível que Deus quer levar a gente. A um novo lugar estabelecido para a sua igreja. Mas a gente só vai chegar lá se a gente se amadurecer. Eu te pergunto, qual é o teu nível de maturidade? Qual é o meu nível de maturidade? Você consegue ouvir e dizer não? Se a primeira coisa para fixar a forma, a estratégia, fixar a forma da vida de Deus na terra é ajustar o nosso proceder ao proceder de Deus, a segunda coisa é aprender a ouvir e dizer não. E a terceira coisa, e aqui eu vou encerrar nesse ponto, a terceira forma de fixar a estratégia, de fixar a vida de Deus nessa terra é molde sua personalidade pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Molde sua personalidade pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala assim, obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor Deus de vocês. A personalidade do povo de Israel, o indivíduo hebreu, estava corrompida, estava comprometida, pois eles não adquiriram ao longo da vida, da vida de cada um, das suas vidas no Egito, não adquiriram a capacidade de avaliar as situações. Eles não adquiriram a capacidade de avaliar as situações de acordo com a vontade de Deus. Eles precisavam ter uma mudança interior profunda para se tornar o que Deus tinha planejado para eles. A preocupação de Deus era com a formação interior do indivíduo, e até hoje é. E como consequência da união de cada indivíduo, se a gente junta vários indivíduos, como aqui, a gente vai ter uma assembleia, uma nação. É a junção de várias pessoas. Imagine a junção de várias pessoas formando uma nação com a mentalidade errada. O que isso não vai dar? Personalidade, gente, é um conjunto de características psicológicas que ditam como uma pessoa é. Uma pessoa pensa, como uma pessoa sente e como uma pessoa age. A personalidade é o que nos faz ser um indivíduo, individualizados. Tanto que a gente pode ter gêmeos idênticos, o mesmo DNA, e cada um com uma personalidade diferente, que são indivíduos diferentes.
A personalidade é o seu verdadeiro eu, é quem você realmente é. E ela está ligada à sua alma, ao princípio da vida. E é aí que o Espírito Santo de Deus trabalha. Na sua alma, no princípio de vida. Porém, ele não muda quem você é. Ele ensina de dentro para fora. Ele ensina o teu interior, de dentro para fora. Porém, cabe a cada um de nós o aprendizado e a mudança. Cabe a cada um de nós o aprendizado e a mudança. A mudança do nosso pensar, a mudança do nosso sentir, a mudança do nosso agir vai ser nossa. O ensinamento é dele. Porque sozinho a gente não consegue. Porque a gente pensa errado, a gente sente errado e age errado. Mas ele tem uma escolha a fazer. Deus está ensinando aquele povo, mas a resposta daquele povo dependia deles mesmos. É pela nossa resposta aos ensinamentos que se dará a mudança em cada um de nós. O que Deus fez com os filhos de Israel no passado, é o que Deus faz com os filhos de Israel de hoje, que somos eu e você. Só que existe uma grande diferença entre mudar a personalidade, só mudar a personalidade de Deus e mudar uma persona. O que é persona? Persona é aquela é a personalidade que você quer que o outro veja. Vou traduzir para português básico. Persona é a máscara que você usa para se mostrar aos outros. Isso é persona. Deus quer que você mude seu interior, sua personalidade, não sua persona. Não é para você virar mais um ouvinte, achando que isso aqui é um teatro, e falando, que pregação maravilhosa, dos pregadores bons que estão aqui, que sobem aqui. Não estou falando de mim. Mas o que Deus está falando é que a gente precisa mudar a nossa personalidade e botar em prática o que é ensinado aqui nesse altar. É só assim que a gente vai submeter a terra à glória dele. É o que Jesus está ensinando ao povo e aos religiosos em todo o Sermão da Montanha. Pegar o capítulo 5 do livro de Mateus é maravilhoso. Jesus fala assim, ó: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os mestres da lei e fariseus tinham a aparência de santo, persona, máscara. Porém, a sua personalidade, o seu interior, o que eles eram, não era nada disso. Eles estavam cheios no interior do Egito e de Canaã. Olha que Jesus está pedindo no final do capítulo 5 de Mateus. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É Jesus que está falando isso aqui, gente. É Jesus que está falando. Vou pedir terminando para o equipe de louvor subir, por favor. O estabelecimento da vida de Deus na terra passa por uma profunda transformação do nosso interior, do nosso pensamento, sentir e agir. É possível quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, e deixamos 100% de espaço para o Espírito Santo atuar dentro da gente. Porque quanto nós estivermos cheios do nosso pensamento, do nosso sentimento, querendo agir da forma que nós queremos, não vai dar certo. Não vai dar certo. É por isso que o Espírito Santo veio, gente. É por isso que Jesus e o Pai mandou o Espírito. Porque nós sozinhos não conseguimos. Mas a gente precisa deixar espaço para o Espírito agir. Precisamos deixar espaço para o Espírito agir. Nós cantamos, a terra clama, mas a terra clama e precisa se transformar no que Deus quer. Nós precisamos submeter a terra à glória de Deus. Precisamos submeter a terra à vontade de Deus.
E nós só vamos submeter a terra a essa vontade. A terra só vai produzir o que Deus criou ela para produzir quando nós nos submetermos a essa vontade. Porque nós influenciamos na terra, nós e a terra somos uma coisa só, nós somos polo da terra, nós dependemos da terra. Até quando a gente vai entender isso que o Espírito está falando? Eu estou falando com você, é com a igreja, é com a Assembleia do Senhor, não é qualquer um. Pessoas chamadas para serem santas, pessoas que foram chamadas para serem perfeitas. E muitas vezes, nós preferimos deixar toda a influência do mundo entrar dentro da gente, mexer no nosso pensamento, mexer no nosso sentimento, mexer nas nossas ações, no nosso agir, do que deixar a vontade de Deus entrar, do que deixar o Espírito de Deus entrar, ensinar e moldar. Três estratégias, três formas, três atitudes, três práticas, seja lá qual o verbo que você quer usar. Ajuste o seu proceder conforme o proceder de Deus. Aprenda a ouvir e a dizer não. Molde sua personalidade pelo Espírito Santo. Dê espaço para Ele que Ele trabalhe dentro de você, dentro de cada um de nós. Quando nós mudarmos como indivíduo, mudaremos como nação, e efetivamente como nação santa. Nossos atos refletirão na terra, e sujeitaremos a terra à glória de Deus. Isso pode começar agora, dentro da sua casa. Olha a oportunidade que nós estamos tendo, a oportunidade que Deus nos está dando. Começar pela nossa principal terra, dentro da nossa casa.